espiritual e imaginativo, você consegue impregnar as coisas com a tua própria energia. Então eu posso criar o meu altar e colocar ali divindades diferentes de vários panteões do paganismo antigo, sem que isso seja um problema para mim, ao contrário do que diz a magia clássica. Então na magia clássica você tem uma forma muito mais ritualística, cerimonial. Na magia do caos, por isso caos, você consegue misturar elementos de várias correntes do esoterismo ou da magia e bolar um sistema seu, inclusive confeccionar o seu próprio sigilo. Acho que falta até você colocar um sigilo seu aqui na inteligência. Se bem que aquele cérebro com aquela granada, aquilo é um sigilo. Criar um sigilo? Sigilos são símbolos que... Sigilos são símbolos que o mago cria, tirando forças e arquétipos do seu próprio inconsciente ou do seu subconsciente. Então, para Jung, é um sigilo? por exemplo, para Jung, para Carl Gustav Jung, que era também um grande ocultista, fazia parte do círculo de Eranos, né, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente está povoado de arquétipos. Então o mago, ele filtra esses arquétipos e os usa para evoluir, em todos os sentidos da vida. Então o seu inconsciente é como se ele fosse um depósito cheio de arquétipos, de símbolos, de mensagens, de coisas que ele organizou e que às vezes fazem parte de uma infância muito antiga sua. Aqui, por exemplo, tem vários elementos simbólicos. Aqui é o inconsciente do Vilela. Total. Todo ser humano, ele reproduz no seu ambiente o seu inconsciente. Zona, velho, o seu inconsciente. Todos os nossos inconscientes são zonas, mas o seu é legal, assim, é bem artístico. Paquito faz parte do meu inconsciente? Talvez. Então, a gente sempre vai extrapolar o nosso inconsciente no nosso ambiente de trabalho, ou no nosso quarto, ou no nosso ambiente em geral. E os sigilos é uma forma de você organizar uma mensagem que é importante para você através da confecção de um símbolo que só você entende. Isso vem com a magia do caos, com Astro Osman Spare, né, que ele era um artista plástico, teve contato com Aleister Crowley, com o Kenneth Grant, que são grandes caras do ocultismo, da magia, e aí ele escreve o livro Liber Nui Psiconauta. Os caras dos quadrinhos são aficionados em magia do caos e nesse lado do A gente tá indo muito rápido, cara. Eu queria entender uma coisa. A tua visão é que existe um mundo material e existe um mundo sobrenatural. Na verdade... Como que é? O plano astral... Na verdade, aí a gente volta naquilo que a gente estava falando, conversando entre nós, particular. Nunca houve uma divisão entre ciência e espiritualidade, tá? Na antiguidade. Hoje então, só que... Hoje sim, porque a espiritualidade ficou muito pau no cu, desculpa a expressão, mas tá chato pra caralho. Você precisa se enquadrar num estereótipo, você precisa seguir o sacerdote, falar o que o pastor fala, fazer o que o pastor fala, ou fazer o que o pai de santo fala. Então tá muito estereotipado e ninguém aguenta mais isso. Porque nós estamos entrando na era de Aquários, no novo Aion, liberdade, né? Então, a ciência nunca esteve afastada da espiritualidade. Por exemplo, o Paracelso, que é um dos pais da medicina moderna, junto com o Hipócrates, lá da Grécia, o Paracelso, ele era um alquimista. Então, se você pegar o próprio símbolo da medicina, você vai ver que é um caduceu de Mercúrio, com Ida e Pingala, que são as duas correntes, as duas nadis do yoga do Oriente, mas também está no bastão de Hermes Trimegisto, do hermetismo. Você conhece o hermetismo, você estudou Kabbalah. Então, na verdade, a ciência, ela sai do ocultismo. Não vamos chamar de ocultismo, porque na época não era oculto, era uma coisa normal, né? Só depois, com a Igreja Católica, que essa turma foi reprimida. E aí sim você tem a terminologia ocultismo, porque aí você precisa esconder. Mas antes era em aberto. Então a ciência sai desse pano de fundo. Então os grandes cientistas da humanidade, aí a gente tem Benjamin Franklin, tem não só cientistas, mas políticos também, enfim, eram iniciados. O Isaac Newton também, o Thomas Edison também. O Isaac Newton, por exemplo, ele era Rosa Cruz. Né? Ele era maçom e Rosa Cruz. Então você tem esses caras que são as personalidades que trazem as invenções para o mundo. De onde eles buscam? Eles buscam das referências cabalísticas, do hermetismo e de todo esse conteúdo espiritual. Você está me falando então que existe um mundo conectado com o nosso, que coexiste com o nosso. Tudo vem de lá. Que vem de lá. Tudo vem de lá. O Platão chamava de plano das ideias, plano astral. O mundo das ideias do Platão. Exatamente. Todas as ideias, tudo tá lá. A gente tudo só consegue se conectar e traz isso para a realidade. Pessoas que têm uma sensibilidade, um lado criativo muito grande, isso não tá atrelado à religião. Sim. São pessoas que têm um contato com sensibilidade, esse plano arquetípico, conseguem concretizar no plano físico as coisas que já estão no plano astral. E quanto mais você tem essa qualidade, mais perfeito fica aquela coisa que ele trouxe lá. Exatamente, porque fica mais perto da... Quanto menos
você tem essa qualidade, você pode trazer uma coisa que é imperfeita. Exatamente. E isso vai ter que ser evoluído até ficar perfeito. Exatamente. Isso é Kabbalah pura. Total. Então... Mas, por que houve essa divisão? Em algum momento? Por um jogo de interesses. E aí a gente vai entrar no aspecto bíblico e tudo mais. A igreja católica, na verdade, ela é uma igreja romana. Certo. Né? Quem começa a igreja católica, na verdade, é a família Vespasiana, tanto que a própria descendente deles é a Flávia Domitila. Constantino, depois família Vespasiana e Flávia Domitila começam a igreja católica. E ela foi uma das... ela criou a igreja, falou onde estava a casa onde Jesus morou, falou tudo, e todo mundo aceitou isso como verdade. Mas a igreja católica, ela forjou muitas coisas, né? E aproveitou de arquétipos e de mitologia pagã. Então, por exemplo, o mitra papal, que você tem do Papa, né? Sei. Aquilo é um chapéu que os filisteus usavam no templo de Dagon, tanto que ele tem a boca de peixe. E Dagon era o deus da agricultura e da pesca. Então, filho de El, né? Aliás, é muito interessante que o pessoal fala, né? Só existe um Deus. Sim, existe uma energia suprema que rege o universo. É chamada de Elohim. Então, na Bíblia, no capítulo de Gênesis, capítulo 1, começa com Bereshit bara Elohim, ve'et ha-shamayim ve'et ha-aretz. Bereshit bara Elohim, et ha-shamayim ve'et ha-aretz. No início criou Deus os céus e a terra. Esse Elohim, do primeiro capítulo da Bíblia, do livro de Gênesis, Elohim, pode perguntar para qualquer rabino, tem o prefixo El, que para os babilônicos era o deus da Babilônia, da Suméria antiga, desde o tempo da Suméria, El, equivalente a Marduk, e Elohim era um plural, então seria Deus dos deuses. Então o primeiro nome de Deus na Bíblia, da Torá, que é muito antes dessa Bíblia retraduzida que a gente tem aí, moderna, que é falha, Elohim, né, é chamado de Deus dos deuses. Ele não é único. Então como que ele pode ser Deus dos deuses? Ele é Deus dos deuses por quê? Porque ele é o supremo. Só que existem as forças da natureza que são arquetipicamente relacionadas como divindades. Então, olha, o paganismo não tem nada a ver, não tem nenhuma bronca com o monoteísmo, não existe essa rincha. Existe para um povo que não sabe da história da teologia, da espiritualidade. Porque Elohim, Deus dos deuses. E se você for lá em Jerusalém, 10 quilômetros de onde era o templo de Salomão, lá do templo do Monte Moriá, você encontra um templo pagão, onde cultuava-se Yahvé, El, Yehová, Tetragramaton, Adonai, Hashem, e você encontra outras divindades, Asherá, Baal, todos juntos no templo. Só que eles tinham um Deus primordial, que é realmente a energia, a grande faísca do universo, que é El, que é quem organiza esse processo caótico e começa a separar os elementos e criar o universo. Então imagina que o universo, antes de vir a ser, era uma grande sopa. Imagina uma sopa de letrinhas. Sim. Puro caos, tudo embaralhado, as energias todas misturadas, o tempo, o espaço não existia. Então existe uma energia criativa que começa a coordenar esses processos e separar essas substâncias. E aí o universo pode vir a ser. E aí você tem os dois pilares do universo, que é ordem e caos. E aí você tem a criação. Isso é dito no livro de Gênesis. E o universo caminha para o caos. Da ordem para o caos. Sim, porque o universo ele é uma ordem forjada, né, dentro do caos primordial. De uma grande sopa caótica quântica. Entende? Então não vai durar para sempre. Ele vem a ser... Por isso que na teosofia de Blavatsky existe o Manvantara, o dia em que surge o universo, e existe o Pralaya, o dia que o universo volta de novo a esse caos primordial. E quando eu falo isso, as pessoas tremem de medo. Nossa, vamos voltar para a escuridão. Cara, escuridão é uma analogia muito porca, né? É um lugar que não é lugar, é além do tempo e além do espaço, mas é uma seidade, é uma existência que está além dos limites da imaginação humana. Então nada nunca se destrói. Só que a nossa verdadeira morada não é nesse universo, isso aqui é uma matrix. Por isso que existe esse conceito também na mitologia oriental. Mas voltando, então, não existe essa briga, essa rincha de paganismo contra monoteísmo, tá? Isso é besteira, porque os antigos hebreus do tempo de Salomão, de Saul, enfim, de Davi, eles enxergavam que existe uma força maior no universo, mas cada força da natureza, eles traziam de forma arquetípica como uma divindade. Então, sei lá, batia o vento, é o deus do vento, porque existe uma inteligência no vento. Senão existiria caos. Até no vento tem uma inteligência coordenando esses processos. O fogo também, a água também. E essas forças cegas da natureza eram regidas por deuses, que eles personificavam da forma humana. Não é que aquela energia tinha a forma humana, mas eles personificavam dessa forma. Só que acima de todos,
tinha um regente, que era El, por isso Elohim. Então não tem briga entre o umbandista e o evangélico, isso é desnecessário. Porque o umbandista ele reconhece que tem um Deus supremo, que eles chamam de Olorum, enfim, cada tradição de umbanda ou de candomblé vai ter um nome. E existem as forças da natureza, que são os deuses. A força das águas doces, que é Oxum, a força do mar, que é Iemanjá, que inclusive é de onde sai a vida. Inclusive na ciência, de onde sai a vida humana? Do mar. Né, os trilobitas, as primeiras formas de vida. E na Umbanda é dito, no Candomblé também, quem é a mãe do mundo? Iemanjá. Dos mares também sai a vida. Então, a religião só traz de forma arquetípica o que a ciência explica. E aquilo que a ciência ainda não explica. Por isso que tem essa questão de que nem tudo pode ser provado ainda. Né? Porque a partir do momento que acabar a religião, como essa forma ortodoxa de ver as coisas, aí a gente vai ficar disponível para entender como funcionam os mistérios do mundo. Porque essa visão é que estreitou tudo e o principal responsável foi a Igreja Católica, quando ela começa a ser inventada lá no 1º século, no 2º século. Mas a gente sempre teve uma ideia em várias religiões, o misticismo, da ideia do mal. É, sim. O mal contra o bem. É. Por que a gente tem essa visão e quem é o mal? Ah, sim. O mal não existe em lugar nenhum da Bíblia. Não? Não. Personificado de forma como uma entidade. Satanás não existe? Não. Olha! Existe uma exploração desse nome para ganhar Estrela um troco dos fiéis. Estrela da Manhã é Vênus. É mito babilônico. Depois eu vou falar sobre Vênus. Tá bom. Vamos começar falando de Satanás, então, pra gente organizar? Pega um gelinho aí. Bora. Não quero gelo, não. Eu sou cowboy, eu tomo sem gelo. Tá bom, então. Parece que eu não pedi esse gelo. Pediu gelo, agora não quer mais. Agora vai no seco. Vai. Ó, eu trouxe aqui, pra gente poder entender, então, o mito de Satanás, a gente tem que entender qual que é a primeira vez que ele aparece. Sim. Né? Não tem, se eu vou chamar, sei lá, eu quero saber o que é isso aqui. Você vai falar assim, isso aqui é uma bala de goma. Ah, mas quem inventou? Não adianta você me falar que foi o seu vizinho. Não, eu vou procurar saber quem inventou essa bala, como que ela foi inventada, sob que circunstâncias e tudo mais. Então, pra gente falar de alguma coisa, de qualquer coisa que existe, a gente tem que nós temos que nos remontar à origem daquele nome. E a origem do nome Satã, pela primeira vez na Bíblia, está na Torá, no livro de Números, capítulo 22, versículo 22. Essa aqui é a Bíblia em hebraico. Então não tem como enganar. A Bíblia, depois que é traduzida, a da Septuaginta, né, que é a Bíblia hebraico que passa para o grego, já tem uma distorção. Pior ainda é quando passa do hebraico, do grego, para o latim, que é a Vulgata Latina. Aí terminou de cagar. Tá? Então, para a gente saber a origem do nome Satã, a gente tem que se remontar à origem dele na Bíblia. Então, o livro mais antigo da Bíblia, que faz parte ali do Pentateuco,